Oi, pessoal! Meu nome é Raquel Zeferino, eu trabalho na empresa 2Cliques Tecnologia e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós fomos buscar aí uma pessoa muito top, que eu faço questão de apresentar para vocês, que é essa jovem maravilhosa, Carolina Faria. Olá. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Honrado e um privilégio você estar aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Carol, conta um pouquinho aí para os nossos internautas, um pouquinho a sua trajetória e depois nós vamos falar desse grande desafio aí que você... Conta um pouquinho aí como é que foi a tua infância, o que você estudou, em que local que você nasceu e cresceu, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Eu nasci aqui em São Paulo, nasci na zona leste de São Paulo e a minha história já começa uma história de milagres, né? Eu tive meningite, fiquei internada com dias de nascida aqui no Hospital Emílio Ribas e os médicos não esperavam, mas eu fui curada da meningite, fiquei sem sequelas nenhuma. A minha meningite foi a meningite rara, né? Bacteriana. E aí eu, na verdade, morri e voltei, né? Eu tive uma parada. Guerreira, sem dúvida. E aí eu voltei depois de um tempo, de alguns minutos a respirar. Então, os médicos falaram que eu ia ficar com sequela, mas eu acredito que Deus tem uma missão muito grande aí para eu fazer ainda, cumprir aqui na Terra. E aí, graças a Deus, eu não fiquei com sequela. A única foi o crescimento, gente, porque eu fiquei baixinha. Porque aí eu perdi um pouco do hormônio na medula espinhal, mas assim, cheguei até aí em endócrino, tudo, pra ver, né, se eu ia crescer, tudo. Mas era pra eu ter ficado mais baixa, que depois eu acabei reencontrando com o médico que cuidou de mim, hoje ele já é falecido, tudo. Foi meu pediatra na época, então a minha história já começa, né, uma história de milagres, de luta, exatamente, graças a Deus. Aí tive que morar em Minas. Então eu fui para uma cidade chamada Venceslau Braz, perto de Itajubá. Lá? Ah, bastante. Doce de leite, então nem se fala. Você falava uai e trem ou não? Não. Não? Isso daí é uma leve impressão que as pessoas têm, né? Que você chega lá já vai escutar uai e não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. Então, passei a minha parte da infância lá, até mais ou menos os meus 9 anos. Mas eu vivi um pouco, meio do ano aqui com a minha mãe, que minha mãe trabalhava muito, né, enfermeira. E meio do ano passava lá com a minha avó. Mas eu tive que ir pra lá ainda beber, então tenho muitas mães de leite lá. Legal. Sou grata a todas, por causa da poluição daqui de São Paulo. Então, como o ar lá era puro, aí tive que ir morar lá. Mas então, é bom, essa experiência é maravilhosa, Sim, vim pra cá, morei com a minha mãe, passei por alguns problemas na adolescência. E depois da adolescência, quando eu fiz 14 anos, você eu fez o comecei ensino aqui então em São Paulo? Fiz o ensino aqui. Aí quando eu estudei no Colégio Adventista, na Liberdade. É muito bom o colégio, Eu adorava, né? Sim. Fazia parte do coral do colégio. Sim, então, apesar que sou péssima para cantar, né? Já pensei que você dá uma palhinha daqui a pouco. Não, eu não canto bem. Não sou afinada. Porque era coral, então era uma coisa, né? De você fazer estilo como se fosse uma ópera, que você põe a voz, né? Assim. E aí um compensa o outro também, né? Então... Aí a gente vai tentando, vai arrastando, né? Mas eu gostava, porque tinha ensaio, tudo, e tinha que se apresentar na igreja. E a integração com as pessoas, isso é bacana, né? E as amizades que você faz, que não era só o pessoal da minha turma, tudo. Sim. Então, assim, eu tive esse ensinamento do Colégio Adventista, depois eu comecei com 14 anos como modelo fotográfica. Na verdade, eu fui parada aqui na Avenida Paulista, na Pamplona. Que bacana! E aí a dona de uma agência, junto com o Renato, que era a Mara, me
fizeram a proposta, eu falei, mas eu só tenho 14 anos. E eu era um palito de magra. Aí passei o cartão para minha mãe e falei, não, mãe, eu quero, vamos comigo. Então minha mãe sempre me acompanhou, sempre esteve muito sempre presente um braço direito, comigo, né, seu? Bacana. para eu começar. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, desfile, revista. Aí fiquei um pouco, né, na carreira, até mais ou menos 21 anos. Aí eu me casei, aí tenho uma filha de 18 anos. Opa, que bacana. Então eu fui me dedicar ao casamento, à família. Aí parei com tudo, trabalho, tudo. Passei por um grande problema também no meu casamento. E daí vem alguns projetos que eu estou aí começando, iniciando agora. Né? E um dos meus projetos foi que em 2013 eu tive uma amiga que infelizmente ela se suicidou, que é a atriz Cibele Dorsa, e eu tinha uns relatos guardados e ela falou pra mim antes de falecer tudo. Ela passava por um problema muito que deixava, assim, causou uma depressão muito forte nela. Ela teve um noivo que infelizmente se suicidou, tudo. E aí eu comecei a ler para ela esses relatos e foi aliviando ela. E ela falou, nossa, me ajuda tanto, você podia transformar em livro esses relatos. Eu falei, nossa, mas como? Eu não tenho nem condições. E ela falou, pensa direito, mas vamos fazer, a gente pode fazer. Ela tinha feito um livro, 5 horas da manhã, tinha acabado de lançar esse livro. E aí eu peguei e falei assim, bom, então vamos tentar, pela editora dela. Mas aí no fim tudo acabou acontecendo e eu já tinha falado para ela, só que esse livro eu vou doar. Eu não quero nada para mim. Já que as histórias me ajudaram, então eu quero passar à frente para ajudar outras pessoas. Sim. Porque são todas histórias reais. Sim. A única coisa é o nome, que eu uso um nome fictício. Sim. Porque ninguém quer chegar e falar assim, olha, essa história é minha, eu que estou contando. É interessante, Então eu coloco Carla, João, Paulo, né? Então são nomes assim, pequenininho, curto, só para dar liga mesmo no texto, no assunto. Porque as pessoas, muitas vezes assim, elas não querem ser identificadas. Sim. Né? Talvez até entre eles, um conhecendo o outro, até fala com os familiares, mas muitas vezes não. Hoje, inclusive, eu estive num evento de ouvidoria e eu escutei um relato interessante. Uma grande empresa, ela pegou e falou assim, pessoal, a gente sabe que hoje esse público agora chama de milênios, né? Que são as novas gerações. Então, e eles pensam diferente. Então, e grande parte hoje tem uma tatuagem. Então, eles falaram assim, olha, quem quiser contar, porque toda tatuagem diz que tem uma história. Né? Sim. Quem quer contar uma história de tatuagem e tal, grava um videozinho aqui do YouTube aqui e tal, falando isso aí. Ninguém gravou, sabe? Ninguém gravou. Aí tinha lá uma secretária que tinha assim umas tatuagens e falou assim, cabelo até radical, assim, todo cabelo vermelho e mais, né? Um monte de coisa. Falou assim, escuta, você gosta tanto de tatuagem, por que você não? Falou, não, eu tenho, isso daqui me causou um problema familiar e aí se eu gravar alguma coisa, parece que eu tô ainda contra eles, sabe assim, né? De aceitação e tudo mais, por isso que eu não fiz. Aí eles fizeram o seguinte, bom, então quem quiser, ao invés de não precisa nem colocar o nome, não sei o quê, faz uma cartinha e coloca debaixo lá do, sei lá, da porta lá, foram mais de 5.000 cartas. Olha que interessante. Sim, as pessoas elas não querem se comprometer em falar, olha, sou eu. Aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar no Facebook. Fui lá no Facebook, coloquei, olha, vou começar um novo projeto onde eu vou pegar relatos de pessoas. Quem se sentir à vontade e confiar no meu trabalho, pode relatar. E começou. Então, assim, tem relatos aqui que é pessoas que têm amizade comigo até hoje pelo Face, mas em nenhum momento eu falei, olha, esse relato é de tal pessoa, jamais, é uma coisa que eu guardo comigo, eu sei quem é porque fui eu que escrevi. Sim. Mas assim, tem relatos aqui que a família não sabia o que a pessoa passou. Entendi. A pessoa escondeu há anos, tem uma que escondeu
há anos o relato dela, mais ou menos uns 52 anos, que já é senhora, nem para a família, tudo. nem nada, não, né? Nem para a família, nem para os filhos, não contou nada, não tinha coragem. E quando saiu no livro, é que contou. Porque aí tinha um livro para mostrar. Aí contou para os filhos. Mas as pessoas não querem falar, olha, essa história é minha. E assim, algumas estavam até presentes no meu lançamento, mas eu não podia falar. Tem relato meu também, onde eu conto da meningite. Tem uma que é superação, que eu também passei por uma depressão. Então, eu conto aqui um pouco o que aconteceu comigo. Então, hoje, o meu livro, ele é um projeto totalmente social. E o nome? Então, como que você bolou o nome? Então, na verdade, Casos Reais foi porque realmente todos os casos são verdadeiros e são reais. Quando eu escolhi o nome Casos Reais, eu tinha tido um sonho. E aí, no sonho, me mostraram, né, esse título. E eu falei assim, eu vou fazer como foi me revelado no sonho. Eu vou fazer esse título. Então, aí eu fiz esse título. Essa foto, sou eu com 7 anos. Que bacana. É meu rostinho. Foi a capista que fez, a Luciana Vac. Ela fez com todo o carinho dela para mim. Muito então, legal. Colocou a minha foto. Para o novo livro vai ser modificado essa capa. Porque como ele é em prol da CAGEC, então eu falei, eu queria o símbolo da CAGEC. Certo. E como que você conheceu a entidade? Então, eu conheci a CAGEC, que é Casa José Eduardo Cavicchio, porque ela ficava em Taboão da Serra e a minha sogra, ela gostava de entregar doces para as crianças. Então foi por isso que eu fui lá conhecer. As crianças que estavam na entidade. Que estavam lá. E aí eu vi o trabalho deles, como que eram. E o que eu achei um diferencial da CAGEC, que é uma casa de apoio para quem tem câncer, é que tem o convívio familiar. O que eu acho muito importante. Sem porque dúvida. Ele ameniza um pouco a dor. Sim, porque não adianta o paciente vir para tratamento, né? Só aceitar pais de quem é bebê, quem é um recém-nascido ou criança menores, né? 1 ano, 2 anos, e não aceitar com mais idade. Então, assim, esse diferencial para mim me chamou muita atenção. E outra porque, assim, lá dentro tem bazar para essas mães, elas fazem as coisas que no bazar vende, tem a parte onde tem a hora da comida, elas dividem. Então, uma faz num dia o almoço, depois na janta tem outro. Enquanto eles estão fora, essas mães não estão ali paradas. Elas estão ali trabalhando, elas estão tendo atividades, né? Sim. Tem um acompanhamento psicológico com essas mães. Então, eu acho isso muito importante. O convívio familiar, porque dá uma diferença no tratamento da criança que está ali. No entanto, quando você chega lá, você olha para as crianças que vem tudo correndo, te abraçando, você fala assim, gente, não tem nada. Porque elas são felizes, elas são sorridentes, elas mostram, né? Conseguem colocar para fora aquilo que elas estão sentindo de te ver ali. Então, assim, eu ir na CAGEC, que eu não tenho só esse projeto do livro, que a venda foi totalmente, né, para a CAGEC. Eu tenho outros projetos. Então, eu fazia café da manhã, né? Eu ainda faço Natal. Então, tem um monte de coisa. Dia das Crianças, que eu tento sempre estar fazendo todos os anos, onde eu recebo doações e vai lá na CAGEC tem pessoas que querem ir pessoalmente, então eu acabo marcando para a pessoa estar indo e conhecendo e doar brinquedos, tudo. Então é uma coisa assim que eu tenho a CAGEC como um próprio tratamento para mim, porque eu estava ruim no meu casamento, passava por um grande problema, tive até a depressão, e quando eu chegava lá, era uma coisa que passava, fluía. Então eu saía de lá uma outra pessoa. Eu aprendia com eles. Virou uma missão de vida para você? Sim, virou. Você tinha me comentado
E que teve um momento da sua vida que foi te colocar que você precisa escrever um livro. Sim. Você pode falar? Na verdade foi assim. Eu tive a revelação desse livro, eu não sabia que era esse livro. Em 1996 para 1997. E a revelação foi feita para mim que eu escreveria um livro onde pessoas que lessem com amor e fé teriam uma mudança na vida. Mas naquela época eu escrevia livros de poesia, era romance, era histórias assim que eu nem tinha vivido, mas eu gostava de escrever, fazer, não era nem o negócio de fazer rima, era poesias assim que eu escrevia, estava feliz, eu ia lá, pegava diário, ia lá, escrevia, então deixava tudo guardado, as poesias. Então eu falei assim, vai ver um livro de poesia, né, que eu vou escrever. Quando surgiu esse livro, que aí eu achei a editora, tudo, que foi a Literata que fez, né, o meu livro, eu peguei e falei assim, nossa, esse livro para mim está sendo mais que especial, porque eu não tenho R$1 para conseguir fazer ele. E eu consegui doação de pessoas. Interessante. Então, uma doava 500, outra 1.000, outra 200, e assim foi. E até as pessoas que relataram a história, né, doaram também. Então eu falei assim, bom, já é um livro especial para mim por causa disso. Aí eu lancei ele na Casa da Fazenda do Morumbi. E, para minha surpresa, eu comecei a receber relatos de quem leu o livro. Então, essa segunda edição tem relato de quem leu o livro e teve uma mudança. Eu estou buscando um patrocinador para um próximo livro, que vai ser modificado. Eu ganhei o prefácio do jornalista Renato Lombardi, tenho um carinho muito especial por ele. Ele fez o prefácio com todo carinho, ele abraçou, né, a causa. E tem mais relatos. Então, assim, esse tem mais ou menos 128 páginas, o outro tá com 140. Ok. Tem um último, os dizeres finais, onde eu coloco um outro depoimento meu, mas aí, né, vamos deixar em segredo, o pessoal tá vendo depois. Bacana. E o livro, ele vai continuar a mesma coisa, a doação vai ser para CAGEC. Aí o que aconteceu? Eu recebi um relato. E esse relato foi de uma amiga. Ela falou assim pra mim, eu sei que você não pode falar de quem foi, mas assim, uma história me chamou muita atenção, que foi da meningite. E quando ela falou isso, eu falei assim, mas por quê? Você gostou? O que você sentiu? Ela falou, não, porque a minha filha teve. Só que a minha filha teve sequela. Entendi. E a minha filha fica na cadeira de roda, mas ela é muito inteligente, só que ela não quer saber de fazer nada, ela nunca quis fazer um curso de informática para me ajudar, ela nunca quis saber de estudar em si. Ela fez o colégio normal, num colégio especial, mas não quis dar continuidade. E como ela tem essa deficiência, eu não posso obrigar. E eu falei para ela, aqui filha, eu comprei esse livro, quer ler? E eu dei para ela. E quando ela pegou esse relato, ela começou a chorar. No que ela começou a chorar, ela falou para mim, mãe, me inscreve no curso de informática que eu quero fazer. E ela fez esse curso, eu não posso nem falar que eu me emociono. E ela fez esse curso. E hoje ela trabalha com a mãe dela. Então, assim, quando eu recebi esse primeiro relato, eu falei assim, nossa, que estranho. Como assim, né? Mas eu tô feliz com esse relato. De repente, passou uns 2 dias, eu fui abrir o meu e-mail, tá lá um monte de relato. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, não é possível que tá acontecendo isso. Aí eu falei assim, será que tem alguma coisa nesse livro? Aí eu lembrei do que foi me revelado, que eu escreveria um livro onde as pessoas que lessem com amor e com fé teriam uma mudança na vida. Aí eu falei, bom, é esse livro, mais do que especial. Eu falei assim, não foi à toa que eu decidi também fazer dele uma obra social. Deus, ele sabe assim de tudo, ele faz ele mexe, né, assim, na nossa vida de uma forma que você fala assim, nossa, como é o trabalho de Deus. Aí eu recebi um outro relato, esse está no livro,
É um relato que eu me emociono muito, porque é uma mãe que teve uma filha, escondeu a gravidez, e por ela esconder, usar calça apertada, a neném nasceu com uma deficiência no pé. Entendi. E ela tinha vergonha de empurrar a própria filha na cadeira de roda. Então o relato dela tá aqui nesse livro, foi um relato que mexeu muito comigo. E após ela ler, ela aceitou a filha. E tá o relato dela aqui contando como foi para ela pegar o meu livro, como foi para ela ler o meu livro, como chegou o meu livro até as mãos dela para ela poder estar lendo. Não, e é bacana que é um livro transformador. Sim, né? ele é. Baseado em fatos reais. Ele foi... Eu achei que nem fosse vender, porque assim, eu não pude colocar em livraria. Todas as livrarias me cobraram 60%. Fui convidada por uma livraria que é aqui da Paulista, nem vou citar nomes, mas... Mas eles vão ficar com um percentual falei também. Com ela e o percentual falaram para mim, não, como é social, podemos diminuir para 40%. Eu falei, não, então... eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o meu lançamento. Tive o apoio da Lilian Gonçalves, pessoa que eu admiro, adoro. Sim. Fiz o segundo lançamento lá. Ela adquiriu muitos livros também, amigos dela, então ajudou muito a Kajek. E todos os exemplares, tanto na primeira edição como na segunda, foram vendidos. Que bacana. Então, assim, Deus, ele faz um trabalho, né, que você fala assim, realmente Deus, ele tá por trás de tudo que estava acontecendo, né? Desde a primeira... edição do meu livro, que foi a dificuldade de conseguir patrocinadores. Eu não consegui empresa, eu mandei para várias e não consegui. Sim. Então foram pessoas físicas que me ajudaram, colaboraram. Então assim, já tem um histórico de realmente Deus está fazendo parte dessa ação social, porque eu escolhi por uma vontade de ajudar as outras pessoas com esses relatos. E aí foi o que aconteceu, foi transformando vidas. Então tenho muito relato, no próximo livro vai ter mais. E eu espero conseguir patrocinador para eu rodar ainda esse ano, sim, fazer aí um lançamento, convidar todo mundo aí de Facebook, que me acompanha nas redes sociais, Instagram, tudo, para poder estar adquirindo esse livro e ajudando a Kajek. Eu estipulei um valor para ele, porque eu acho que esse livro, para mim, eu quero que ele chegue não só a quem tem condições de comprar, mas numa periferia, né, numa comunidade. Então, o primeiro foi vendido a R$ 26,90, como teve um custo que aumentou, porque aumenta papel, gráfica, tudo. Exatamente, Então, aí eu vendi por R$ 28,90 e agora o que eu pretendo é ficar no R$ 29,90. Ok, bacana. É um valor acessível, justo, acessível, que dá para as pessoas comprarem tudo o livro. Então esse livro eu tive vendas que foi pelo próprio Face, então ele rodou Japão, Portugal, França, brasileiros que moram lá e adquiriram o meu livro e eu mandei para lá. Eles pagaram SEDEX, tudo direitinho, porque eu falei, é um livro social, vocês vão pagar? Vamos, quero muito ler. Então, e teve uma pessoa de Portugal até que ela conta o relato dela, ela mora lá ainda, e ela fala, né, o que o livro foi quando chegou para ela. Ela tinha passado aí por um problema grave de saúde e o livro fez ela levantar ali da cama onde ela estava, ajudou muito ela. Então é outro relato também que mexeu muito assim comigo, que eu falei assim, nossa, até fora, né, do Brasil, em outro país, o livro mas muito tá merecido, é um fazendo uma diferença. Então assim, eu tenho esse projeto que ele já existe desde 2013 e eu tenho um projeto novo que é o Mulher Independente. Esse é um projeto referente a tudo que eu passei na minha vida, porque eu fiquei anos sem trabalhar. E eu não tinha uma pessoa que chegasse para mim e falasse assim, olha, tá aqui um produto,
para você vender e conseguir uma porcentagem para você. Então eu não tive isso. Sim. E a maioria das pessoas que eu converso hoje, mulheres, não tem isso. E acaba fazendo o quê? Se isolando. Porque não tem amizade, porque não pode sair de casa, porque tem um problema com o marido, conjugal, porque ele é alcoólatra, não deixa sair de casa, ou porque apanha. Tem criança pequena, então não tem como trabalhar tem os fora. limitadores, né? Então assim, esse projeto é a mulher independente para ela ter uma renda extra para ela. Só que não tem esse investimento. Então, esse é o diferencial. Eu não quero mulheres que falam assim para mim, eu tenho condições necessárias para investir. Não é esse perfil. Deus está colocando as vendedoras tudo certinho no perfil que realmente eu busco para esse projeto. Que é um perfil de uma mulher que está afastada de amizade, que vive no seu canto. Eu quero que elas tenham contato umas com as outras. Eu quero fazer reunião com todas as vendedoras para uma conhecer um pouco da outra. Quero buscar patrocínio para isso, porque eu vou estar fazendo um evento com elas. Eu pretendo fazer isso em agosto, aonde eu vou pegar todas as vendedoras, os valores que elas venderam até esse mês, somar e ver quem vendeu mais e dar uma premiação. Entendi. Na verdade, é um incentivo, né, para elas estarem ali continuando, para elas verem que é um projeto real, é um projeto verdadeiro. Então, a pessoa não investe, a pessoa ganha uma quantidade de conjunto, onde tem um determinado preço para venda, fixo, qualquer conjunto de lingerie, tem um valor fixo, ela vai revender, tem meta. Então, assim, em um mês, ela tem que vender pelo menos 3 conjuntinhos. Ok, bem factível, sem dúvida. 3 conjuntinhos. Você ia falar 200. Não. Tá. 3 conjuntinhos que ela vender, ela já bateu a meta ali dela, ela ganha um ponto para contar tudo referente a esse evento que vai ter em agosto, que tem novidade nesse evento. Não, nós vamos conversar hoje aí. Eu quero que você venha falar do evento depois. 30% de comissão. Certo. Então, no evento vai ter uma mudança aí também para elas. Eu acredito que elas, né, vão ficar muito felizes. Então, eu estou buscando um patrocinador para isso também. Eu preciso do espaço para o evento, eu preciso de pessoas parceiras que coloquem ali o que vai servir. E tem uma ação social junto, que é onde os convidados dessas vendedoras, ao entrar nesse evento, vai doar 1 quilo de alimento não perecível, onde eu vou doar para a Cagec. Onde a gente vai depois, todo mundo, unir e entregar na Cagec. Então eu quero que esteja presente a responsável da Cagec, eu quero um espaço onde eu possa pegar algumas crianças que pode levar da Cagec para estarem presentes, como foi no lançamento do meu livro. Nos 2 lançamentos estavam presentes. Então eu quero fazer assim, eu quero fazer uma ação social junto com, na verdade, uma festa, vamos se dizer, né? Porque é uma comemoração. Porque as mulheres que estão entrando nesse projeto, vai ser uma mudança muito grande de vida para elas, tanto em aprendizado, como eu converso, eu dou o meu exemplo para elas, e elas não vão viver mais isoladas como elas vivem dentro de casa. Elas vão estar ali na rede social divulgando, não vai ter site de venda, porque o intuito, o objetivo é ter as vendedoras que realmente precisam. Então não é vender. Certo. O objetivo não é vender. Não é só você falar assim, eu quero ver o dinheiro, eu quero ver a recompensa. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que elas tenham uma modificação na vida delas. Para melhor. Para melhor. Porque não adianta a mulher ficar ali fechada, porque é isso que vai causar. É depressão, que foi o que eu tive. Certo. É se isolar do mundo e ter a baixa autoestima, né? Eu tenho foto minha até no meu Instagram de antes e depois. Eu gorda,
feia, horrorosa. Ô, Carol, nós Então- estamos nos instantes finais. Você quer deixar teu contato aí? Pode ser e-mail, pode ser aí, telefone, o que você quiser. Então, meu contato no Facebook é Carolina Faria 2, algarismo romano. No meu Instagram é @CarolinaFariaOficial. E o meu e-mail, para quem quiser, né, ser um patrocinador, tá nesse projeto junto, é sua revista online, o número 7, @gmail.com. Tá bom. Carol, muito obrigado, viu? Obrigada a Fiquei você muito contente pelo de ter tua presença convite, aqui, tá? por eu estar aqui falando Perfeito. com todos que assistem seu programa. Ok. Internautas, uns agradecimentos a essa menina muito top, Carolina Faria. Nós finalizamos mais um programa Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.